Olá pessoal, dando sequência aí na nossa revisão do conteúdo de função afim, tá? Nós temos aqui um exemplo. Para editar um livro, uma editora tem um custo de R$2.000 mais uma quantia de R$2 por exemplar. Então é o seguinte, uma editora, né, para produzir uma quantidade de livros, ou seja, para editar uma certa quantidade de livros, ela vai ter um custo ali de R$2.000, né, fixos, ou seja, ele já tem esse custo, certo? Mais um valor aí de R$2 por cada exemplo, então, que ela vai estar cobrando para poder produzir uma certa quantidade. Então, na realidade é o seguinte, na letra A, foi pedido ali, escreva a lei de formação dessa função. Ou seja, quando a gente fala de lei de formação, ou expressão matemática, ou expressão algébrica da função, nada mais vai ser do que aquilo que a gente fez anteriormente. A gente vai ter que montar essa função, né, em decorrência aí, em cima dos nossos dados, aqueles valores que foram fornecidos para a gente aí. A gente vai ter que interpretar e montar essa lei de formação. Então, primeiro passo. Nós sabemos que y, nesse caso, seria a nossa função, ou seja, o valor cobrado. Então, esse y seria o quê? Seria o valor total do custo. Então, isso aqui é o valor total do custo. Agora, y. Então, eu tenho aqui, R$2.000 são fixos. Então, esse R$2.000 eu já tenho como valor fixo, certo? Então, isso aqui já tem um gasto. Então, mais R$2 por cada livro, por unidade. Então, essa unidade seria o quê? A nossa variável x. Então, esse x seria o quê? Cada livro, certo? Então, na nossa função seria o quê? Y igual 2.000 mais 2x. Isso aqui seria a nossa lei de formação dessa função. Então, seria o quê? O valor, o custo total, seria em cima de quê? Da quantidade de livros, né, que nós vamos aí, no caso da nossa editora, vai ter que editar, cobrando R$2 cada livro. Então, se eu vou editar um livro, 2 vezes 1 seria R$2, mais 2.000, R$2.000 e R$2. Se fossem 300 livros, R$2 vezes a quantidade que é 300, seria 600 mais 2.000, 2.600. E assim por diante, certo? Bom, aí nós temos ali na letra B, qual seria o custo para se editar? Então nós temos aqui 500, 1.000, 1.500, 2.000 e 2.500 exemplares. Então eu quero saber quanto eu vou gastar, ou quanto essa editora vai gastar, ou vai cobrar na realidade ali para editar essa quantidade aqui, desses valores que foi fornecido para nós aqui. Então, dentro disso daí, eu vou utilizar 500. Então, esse aqui vai ser o nosso valor de x, tá? A nossa variável x. Então, seria 500, 1.000, 1.500, 2.000 e 2.500. Isso aqui seria o quê? Os nossos exemplares, certo? A nossa função seria 2.000, que é o valor, mais R$2 por unidade. Então, seria aqui 2.000 mais 2 vezes. Esse x é a quantidade de livros que eu estou editando. Então, seria, nesse caso, 500. Certo? Então, 2 vezes 500, 1.000. Mais 2.000, então, R$3.000 seria o valor aqui. Agora, 2.000, que é o valor fixo, mais R$2 por 1.000 cópias. Então, teria 2 vezes 1.000, ou R$2 multiplicando 1.000 cópias, seriam R$2.000. Mais 2.000, que é o custo fixo, teria um valor de R$4.000, certo? Então, agora R$2.000 fixos, mais R$2, que multiplica agora a quantidade de cópias, que é 1.500. 2 vezes 1.500, R$3.000. Mais 2.000, R$5.000 seria o total. R$2.000 mais R$2, que multiplica agora o total de cópias, que é 2.000. 2 vezes 2.000, 4.000, mais 2.000, teria um custo de R$6.000. E por último, R$2.000, que é o custo fixo, mais R$2 multiplicando 2.500 exemplares. Então, 2.500 livros que serão editados. 2 vezes 2.500, 5.000, mais 2.000, teria um total de R$7.000. Então, nós já temos aqui a resposta da nossa letra B,
que seria qual seria o custo para se editar ali 500 exemplares. Eu pagaria por 500, eu pagaria 3.000. Quando é 1.000, eu pagaria 4.000. 1.500, 5.000, 2.000 exemplares, 6.000 reais. E 2.500 exemplares, pagaria ali 7.000 reais. Então isso aqui, pessoal, esses valores aqui do 500 com 3.000, 1.000 e 4.000, é o que nós chamamos lá, como eu falei anteriormente, pares ordenados, certo? Ou seja, 500 e 3.000, 1.000 e 4.000, 1.500 e 5.000 e assim por diante. Isso são nossos pares ordenados, tá? Aí, o problema pede o seguinte aqui na nossa letra C. Construa o gráfico cartesiano, ou seja, eu vou construir o gráfico de acordo com esses valores que me foram fornecidos. Mostrando para vocês aqui, ó, como a gente disse anteriormente, eixo de Y, sempre na vertical, e na horizontal o eixo de X. Esse eixo de X seria o quê? Seriam os variáveis. Então esse X seria o quê? Número de exemplares, certo? Então isso aqui é o X. Quais são os números de exemplares que o problema forneceu para nós ali? Nós temos 500, 1.000, 1.500, 2.000 e 2.500 cópias. Então aqui já montamos o nosso eixo de X. Agora falta montar o eixo de Y. O eixo de Y seria os valores que nós vamos, né, que vai ser cobrado. Então o Y aqui, ó, seria o valor em real ou o valor cobrado, valor pago, enfim. Depende do que, né, da interpretação de vocês. O importante é vocês terem esses valores aí. Então o primeiro valor foi 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 e 7.000, certo? Isso aqui, pessoal, se chama escala, tá? Só lembrando. Então a escala aqui é de 500 em 500, ó, variou 500, é a variação de um para o outro, e aqui a escala está variando de 1.000 em 1.000. Só para lembrar aí vocês. Então é o seguinte, de acordo com o que nós vimos aí, né? Então já descobrimos ali, inicialmente nós fizemos aí, recapitulando, a lei de formação da nossa função, tá? Em cima do problema aqui, né? Que nós tínhamos um custo fixo mais R$2 por cada exemplar. Então aqui a lei de formação que é y igual 2.000, que é o custo fixo, mais R$2 por livro. Então isso aqui é a lei de formação. Feito isso, nós encontramos o quê? Os nossos pares ordenados em cima da nossa lei de formação. Agora, feito isso aqui, nós vamos fazer o quê? Construir o gráfico. Já montamos aqui o início desse gráfico. E agora, diante disso, o que eu vou fazer? Eu vou só ligar esses pares ordenados. Então, quando eu tinha 500 cópias, 500 exemplares ali dos livros, tinha um custo de R$3.000 para editar. Então, 500 com 3.000. 500 exemplares custam R$3.000 para editar. 1.000 exemplares vão custar R$4.000. Ó, 1.000 exemplares, 4.000. Agora, 1.500 exemplares, R$5.000. Então, 1.500 exemplares, R$5.000. 2.000 exemplares vão custar R$6.000. Então, 2.000 exemplares custam R$6.000. E, finalmente, 2.500 exemplares custam R$7.000 para serem editados. Então, 2.500 exemplares com o custo de 7.000. E aí eu tenho o gráfico também crescente, porque aumenta o valor de x, a variável x, consequentemente o y vai aumentar. Então aqui nós temos uma função crescente, certo? Então, lembrando aí, pessoal, o que nós vimos aí de início? Vimos lá o nosso problema, né, que foi fornecido, escrevemos a lei de formação, que é importante a gente escrever essa lei de formação para depois a gente encontrar os pares ordenados. Depois que a gente encontra os pares ordenados em cima da nossa lei de formação, a gente faz o quê? A gente vai para o terceiro passo, que é a construção do nosso gráfico cartesiano. Esse gráfico cartesiano, no caso aqui, ele é o que vai orientar. Por exemplo, eu tenho como interpretar essa função sem esses dados anteriores. Por exemplo, se eu passasse só para vocês o problema lá e montasse o gráfico. Com o gráfico cartesiano,
eu poderia já interpretar que eu teria um custo de R$ 3.000 para cada 500 cópias, de R$ 4.000 para 1.000 cópias e assim por diante. Tá? Não que os outros dois anteriores sejam menos importantes, mas o que eu quero que vocês entendam é que o gráfico cartesiano ele só pode ser construído a partir da nossa lei de formação, que é isso aqui, e dos pares ordenados, e depois a gente faz o quê? Constrói esse gráfico para fazer a interpretação. Certo, pessoal? Então, até a próxima.